Eu sou a Ângela Sena, a terceira filha do casal Geraldo e Valderina Sena. Eles casaram, ela morava no Trairi e ele morava em Guajiru. Quando casaram, vieram morar em Guajiru. Não é isso, mãe? É, ele foi trabalhar com os pescadores, Ele foi trabalhar com os com os pescadores, pescadores. mas ele já morava aqui, não era? Já morava aqui, mas ele estava em Manaus e vieram morar aqui no Guajiru. Sim, aí conheceram. A senhora já conhecia ele quando Já conheci ele, mas não tinha intimidade? ligação nenhuma Uhum. com ele. E depois se conheceram. Casaram e vieram morar no Guajiru. Vieram morar no Guaxiru, numa casinha aí, Mas a mãe dele era? mas a mãe dele, ele morava com a mãe dele. Aí com o casamento, fizeram uma casinha para ele, vizinha, Para ela. para ela, vizinha nossa. Uhum. Mas logo ela faleceu. Sim, mas a Verônica já era nascida. Já a Verônica era nascida. Primeiro nasceu a Joana, Dona Primeiro a Joana, depois a Vilase. e ela, a minha avó, no caso a sua sogra, lhe ajudou muito, mamãe, nos primeiros momentos de vida. Ajudou, A senhora se dava muito com ela, mamãe? dava com ela é uma pessoa maravilhosa. Cuidava da casa, da cozinha, botava as panelas no fogo. Hum. Quando, quando Não. A Verônica era pequenininha, não era? pequenininha, mas ela pegava muito nela. É até que quando ela nasceu, eu me lembro que o papai dizia, né, que ela era muito parecida, né, era com a avó, não era? Era, Diz que quando ela nasceu, ele disse, ih, parecida com a minha mãe, vou ficar muito tempo olhando a minha mãe, foi? foi, E aí, ele trabalhava na praia, era, mãe? era, Mas ele tinha uma merceariazinha, não era na praia, eu tinha lembro. em casa, tinha muita coisinha para vender. Uhum. E a senhora? Eu cuidava Renda? da renda, ia para Fortaleza, vender as rendas, Mas aqui mesmo no Guajiru a senhora já fazia isso, né? fazia. E a senhora não ensinava, não? Tá, eu tinha uma escolinha, né, em casa. Uhum. E aí ele foi transferido, não é isso? Foi transferido Para onde? para Mundaú. Ah, para o Mundaú. Ele trabalhava na Continuava na praia, né? foi transferido para o Mundaú Mundaú, e venderam a casa daqui, venderam do uma casa, Guajiru, Guajiru, e comprou uma no Mundaú. no Foi? Mundaú. Depois de uns tempos, ele foi transferido para De novo, Baleia. foi transferido. Pronto. Sim, mãe, a senhora estava dizendo que a gente morava aqui no Guajiru, né? Na praia do Guajiru. Era, E aí ele foi transferido para o Mundaú. E como eram os transportes naquela época? Como foi que a senhora transportou os seus filhos? de jumento. De jumento?
jumento, e os meninos eram pequenos, e eu dentro dos caçoar. Foi mesmo. Foi. Que hora mais ou menos saíram daqui? Era longe, né? É, aí foi transferido. Sim, não era longe, não era? Era Como foi? Foram longe, de jumento. jumento. Os Aí demorou meninos, quanto tempo para chegar lá? umas 2 horas, né? Umas 2 horas. Saíram cedo daqui. Saímos cedo daqui, Foi pela praia? foi pela praia todo o tempo. Tinha um senhor que ia Fazia transporte de quê? do sal, Era. tinha a salina, E a mãe e aproveitou, foi? aproveitei. Ele tinha prometido de vir me buscar Hum, com um jumento. Desse tempo era, cavalo. Era cavalo, né? era cavalo. E aí a gente foi, os jumentos, os caçoar, os meninos pequenos, o mais menor, e eu dentro dos caçoar. Aí chegamos lá na praia, ele já tinha arrumado uma casa, né? Por sinal, ele vendemos aqui, do mudar o lugar, virou, e compramos a de lá, a mesma casa que a gente estava lá. Uhum, eu sei. Aí depois ele foi transferido para a Baleia Aí e fizeram a tudo, mesma coisa. mesma coisa. Venderam lá no Venderam Mundaú lá, e compraram compraram a um casa ou terreno? terreno, o Ah, compraram terreno, terreno, né? compramos o terreno. E depois continuamos, vendemos. Sei que a gente continuou lá na Baleia. Aí ele adoeceu e Tiveram que vir para Fortaleza. Tá perto dos eh, filhos. foi. Corta. Por sinal, ela ainda existe, ainda não morreu. Quem é a dona Olivina, né? Dona Olivina. Ela tem quantos anos? Já tem 100, mais de 100 anos, né? Tá, tem mais de 100 anos Ela foi muito importante na vida da gente, na não vida foi? da gente. Apoiou Ele, ela e ele, né? O ela e esposo dela, ele, né? Ave Maria. Foi demais, né? Foi demais. Ela quem acolheu a gente. Acolheu a gente. Depois ele foi A gente não tinha casa, transferido, né? não tinha casa, Só um terreno, só alugamos o uma terreno, casinha uma lá. casinha lá. Aí eu indo, aí Aí fizeram a casa. fizemos uma casa, Bem pertinho do mar, né? Pertinho da igreja, né? pertinho da igreja. E depois a gente Foi. tornou a ser transferido. Aí, mas ele Adoeceu, não foi, né? não foi. Por que Foi ele não foi, né? porque nesse tempo ele já tinha adoecido. Ele já estava, né? É. E os filhos, a gente já morava em Fortaleza, né? Morava, alugamos uma casinha lá em Fortaleza. Uhum. Até que foi indo até que a gente mesmo lá na Baleia, ou em Fortaleza. A gente já estava nessa casinha que hoje está alugada, né? Uhum. Pois é. Pois é, eu, Ângela, nasci em Guajiru, certo? Quando meu pai foi transferido lá para o Mundaú, eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade. E aí era a Verônica, a Elizabeth, depois o Evilásio e a Joana, que era a mais velha, né? E eu era a terceira filha. E aí nós fomos para o Mundaú. Chegamos lá, muito diferente, mas nós éramos pequenos.
E logo a gente se adaptou bem com a vizinhança, né? Pessoal muito, muito bom, humilde, mas gente boa, né? Gente honesta. E aí nós ficamos por lá, estudei lá, comecei a estudar lá, né? Aí eu acho que a minha mãe já saiu aqui do Guajiru já grávida do Geraldo Filho. E a mãe foi ter o filho, né, lá em Trairi, para a irmã dela cuidar dela. Nós éramos pequenos. A Joana já estava em Fortaleza nessa época. E aí a minha vida estudantil, os primeiros passos, né, foi no Mundaú. Eu fiz, que chama o Jardim, né, Jardim 1, 2, maternal, Jardim 1 e 2, e naquela época chamava-se Cartilha, né? Aí depois da Cartilha, que era a primeira série do Fundamental. Isso tudo eu fiz no Mundaú, né? Aliás, quando eu fui para a escola, eu já sabia ler, porque a minha mãe era professora e quando eu fui já sabia ler. Dei trabalho a meus professores. Eles elogiavam, não era, mãe? Ah, lembra da professora Fransquinha, mãe? A mãe da Mariazinha. Exatamente, a mãe da Mariazinha. Ela foi a minha primeira professora. E aí eu fiz a cartilha lá. Aí pro primeiro ano, no primeiro ano, foi que eu fui para Trairi. A minha mãe sempre teve essa visão, né, de dar melhor para os filhos, questão de educação. E aí ela resolveu mandar a gente para Trairi, para a sede, né? Começar a primeira série. E eu fui a primeira que fui. Aí eu fui morar com a minha tia, aí a tia dela, né, da mamãe, irmã da minha avó, a minha tia-avó. A gente chamava de tia Chicuta, né? E lá eu passei uma boa temporada com ela. Aí depois o Evilásio foi também morar comigo lá. A gente morou com a tia Chicuta. Depois a gente foi morar com a madrinha Inês, que é a irmã da minha mãe. Morar com ela, com meu avô. Aí foi um período muito bom. E todo final de semana a mamãe ia deixar mantimento pra gente, pra semana. E aí se foi. Aí quando eu fiz quinto ano, sexto ano, e aí quando eu fiz o sexto ano, eu fui para Fortaleza. Fui morar com a minha tia, com os primos, né? Porque lá moravam os primos, filhos da tia Zélia, e tinha outra casa que era os filhos da tia Miriam. Então, como era dois, eu e o Evilásio, aí eu fiquei numa casa e o Evilásio ficou em outra. O Evilásio ficou com os primos, os filhos da tia Miriam, e eu fiquei morando com os filhos da tia Zélia, que os primos, né? E aí eu fiz o sétimo ano. Aí então, ficou a Joana já morava lá, né? A Joana Angélica ia morar com a Assunção, com a madrinha Assunção. O Evilásio passou a morar com os primos, filhos da tia Miriam, e eu com os primos, filhos da tia Zélia. E aí a gente ficou separados, os três irmãos separados. Fiz o sétimo ano, o oitavo ano, o nono ano. E aí, quando passou uns 2 ou 3 anos, a minha tia Zélia, a minha mãe tinha muita vontade, né, de alugar uma casinha. E conversando com a tia Zélia disse, pode alugar, alugue que eu aluga ali perto dos meninos mesmo, ali no Jardim Iracema. E aí a mãe alugou, aí nós viemos morar, eu, Joana e o Evilásio. Aí depois levamos a Verônica e a Elizabeth, foram morar com a gente. Aí juntou todo mundo, aí foi bem melhor, né?
Naquela época era muito difícil, mas nós não passamos necessidade, graças a Deus. Todo final de semana a mãe continuou a mandar mantimento, né? Que a gente não trabalhava, nenhum trabalhava. Aí foi que a Joana veio para cá, você teve que trabalhar, né? A Joana começou a trabalhar, o Evilásio começou a trabalhar. E aí as coisas ficaram bem melhores, certo? E aí depois eu comecei também a ensinar ali pertinho em escolas, porque eu já estava, né, desenvolvendo, eu que queria mesmo ser professora, né, lecionar. Então eu comecei a lecionar na escolinha da comunidade lá. Aí o papai e a mãe foi passar uma temporada com a gente. Nessa época eles já estavam na Praia da Baleia. E eles foram passar uma temporada com a gente. Eles passaram bem uns 2 anos. Aí depois voltaram de novo para a Baleia. Pois é, aí eu comecei a estudar, entrei na faculdade, fiz minha faculdade de filosofia. Aí comecei a fazer concurso, passei no concurso do Maracanaú, depois Horizonte, depois eu fiz o concurso do Estado e depois o concurso do município de Fortaleza. Aí eu deixei todos, fiquei no Estado e no município de Fortaleza. Aí graças a Deus que começou a dar certo, né? Aí veio o Levi, meu filho querido, né? Veio o Levi, aí logo depois veio a Laís, que são os meus amores, né? E aí, como meu pai e a minha mãe já estavam bem idosos, aí foi que eles foram morar lá em Fortaleza. Aí nós vendemos a casa da Baleia, da Praia da Baleia, e compramos uma lá pertinho da gente. A Verônica, nesse caso, já estava casada, lá morando no Araturi. E aí a mamãe foi morar também no Araturi comigo. E aonde eu estou ainda hoje, né? E lá o papai veio a falecer, ainda não está nem com 2 anos que ele faleceu. Faleceu aos 94 anos, certo? Cortando, corta. Do meu sonho, né? Eu tinha um sonho de ter meus filhos, né? E aí eu tive o meu filho já madura, viu? Eu engravidei, aí veio o Levi, mas antes houve assim eu fui para uma consulta e um rapaz que estava dirigindo para mim no meu carro. E aí quando a gente vinha da consulta, o carro bateu na traseira do meu carro. E aí eu tomei um susto e eu acho que foi por isso que eu comecei a sangrar um pouquinho, né? Aí eu fiquei com muito medo, tive um medo tão grande, pedi tanto a Deus que eu não perdesse o meu filho. Aí eu fui pensando que já ia ter, eu já estava com 8 meses, estava com 8 meses. Aí eu fui pro hospital, aí o médico olhou e disse que estava na hora não, que não era nada não e que eu ia ter normalmente o meu filho, que eu não me preocupasse. Aí eu voltei, já era. Aí veio. Ainda tinha que esperar umas 3 semanas ainda. Aí foi em março, eu me lembro muito bem, foi depois da Semana Santa, na época, né? E ele veio. Nasceu bem pequenininho, bem pequenininho. E nem imagina, né? Porque hoje ele é grandão, bem alto e bem sadio. Graças a Deus, ele é um menino muito sadio, muito inteligente, muito inteligente. E aí veio logo depois veio a Laís, né? Quando eu engravidei,
Aí eu dizia, né, que agora eu queria, quero uma menina. E Deus é tão, tão maravilhoso, né, que, que atendeu a minha súplica, meu pedido, que me mandou uma menina, né? E na hora que eu estava fazendo o ultrassom, né, a médica disse assim, é uma menina. Aí eu comecei foi a chorar. Aí ela disse, tá chorando de quê? De triste? Não, é porque eu tô chorando de alegria. Porque Deus foi tão maravilhoso, tão bom comigo, que eu não imaginava, né? Nosso Deus tão maravilhoso. E viu a menina, ela nasceu bem forte, bem cabeludinha, cabelo bem pretinho, mas bem branquinho. E graças a Deus tá aí, né? Isso já faz o quê? Já vai fazer 18 anos, tudo isso, meu Deus! Tá uma moça! A minha filha, Laís. Aí o Levi me pergunta por que eu botei o nome da Laís de Laís. Porque eu sempre vi a minha mãe falar de uma amiga dela. E eu cheguei a conhecer uma pessoa muito, muito alegre, pra cima, muito animada, muito dinâmica, que era uma amiga da minha mãe que chamava Laís. Aí eu disse, poxa vida, no dia que eu tiver uma menina eu vou colocar esse nome. Então é esse a origem, na história do nome da Laís. Laís. E o nome do Levi foi uma professora lá da escola, estava grávida, e o nome do filho dela, ela me falou que era Levi. Eu achei tão bonitinho, um nome tão pequenininho na época, e eu nunca tinha visto falar. E engraçado, né? E quando o Levi nasceu, que eu botei o nome dele de Levi. Aí depois de muito tempo, aí apareceu vários Levi. Nome lindo, né? Lindo nome e lindo meu filho. Beijo.